Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a estudar o continente asiático. Nós vamos ver um país muito importante desse continente, o Japão. Inicialmente, vamos lembrar de algumas características físicas do Japão. Diferentemente do resto do continente, o Japão é um país insular, é um arquipélago. 4 ilhas são as mais importantes, mas esse arquipélago japonês é composto por milhares de ilhas. O arquipélago japonês localiza-se no leste do continente asiático e está numa região geologicamente muito instável. O Japão é sujeito a terremotos e erupções vulcânicas. O relevo do arquipélago japonês é muito diferente do brasileiro. Lá predominam montanhas, dominando praticamente 80% do seu território. Alguns pequenos platôs entre as montanhas e estreitas planícies litorâneas, contornando as ilhas do Japão. O Japão está localizado na zona temperada norte do planeta, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e está envolvido por áreas oceânicas. Assim, o clima predominante no Japão é o temperado oceânico. É um clima moderado por influência da maritimidade. Importante conhecermos também, com relação ao clima do Japão, as correntes oceânicas que atuam nesse país. Acompanhe comigo o mapa na sua tela. Nesse mapa estamos observando, em azul, as correntes oceânicas frias provenientes do norte, a corrente Oya-shiu, e, através do sul, as correntes oceânicas quentes, Kuroshio. Essas correntes oceânicas interferem no clima do Japão, tornando o norte do arquipélago japonês mais frio e o sul um pouco mais quente e mais úmido. Além disso, o encontro dessas correntes oceânicas favorece a atividade pesqueira, que é muito importante no arquipélago japonês. Além disso, precisamos lembrar, com relação aos aspectos físicos do Japão, a sua cobertura de vegetações. O relevo predominantemente montanhoso e irregular fez com que o Japão preservasse suas florestas de clima temperado, com coníferas ao norte. A rede hidrográfica japonesa não é rica como a brasileira e é composta por rios de menor extensão, com muitas quedas de água. Esses rios garantem um elevado potencial hidrelétrico para o Japão, muito aproveitado, mas insuficiente para o abastecimento energético desse país. E como é a população japonesa? Em número de habitantes, o Japão já ultrapassa 127 milhões. É um país populoso e densamente povoado. O Japão tem um território pequeno. A sua densidade está em torno de 340 habitantes por quilômetro quadrado. E as maiores concentrações localizam-se no sudeste de sua principal ilha, a ilha de Honshu, onde encontramos a megalópole japonesa, com a presença de várias grandes cidades, dentre as quais o aglomerado da cidade de Tóquio. Você vai acompanhar comigo algumas características da população do Japão através de uma tabela. Observem a tela. Nessa tabela, podemos observar um crescimento vegetativo muito reduzido, de apenas 2 por mil. A taxa de fecundidade é de 1,43, muito baixa. A expectativa de vida da população japonesa é elevada, 77 anos para os homens, 83 anos para as mulheres. Uma das menores mortalidades infantis do mundo, de apenas 4 por mil. E um dos IDHs mais elevados, 0,924. A população japonesa, ela apresenta um elevado grau de escolaridade. É uma população que tem um grau de instrução muito elevado. O crescimento vegetativo da população japonesa é muito baixo, como você viu na tabela. A natalidade é bastante reduzida e a expectativa de vida é alta. Isso se reflete diretamente na composição etária da população do Japão. Assim, acompanhe essa composição etária do Japão na nossa próxima tela. Observem. Neste gráfico, observamos uma população de apenas 15,5% de 0 a 14 anos. Uma grande maioria de adultos, 69%, e com mais de 64 anos, apenas 15,5%. Na sequência,
observamos um outro gráfico que apresenta a distribuição da população economicamente ativa do Japão pelos setores de atividades econômicas. Apenas 4,3% dessa população no setor primário, quase 34% no secundário e 61,8% em atividades do terciário ligadas às áreas urbanas. Na população do Japão, uma situação muito curiosa e muito interessante é o fato de que, hoje, a população idosa é equivalente à população jovem. Essa equivalência entre idosos e jovens causa um problema no Japão em relação à população ativa, uma dificuldade de repor mão de obra no mercado de trabalho. O Japão é um país importador de mão de obra, especialmente desqualificada. Mão de obra qualificada o Japão tem bastante. O Japão é um país de uma economia muito forte. Assim, para começarmos a conhecer a economia japonesa, vamos observar um mapa com informações genéricas dessa economia. Observem. Temos aqui a produção agropecuária japonesa, a produção de trigo e de arroz, que são muito importantes. No norte, mais frio, com uma colheita ao ano. No centro-sul, até com 2 colheitas. São muito importantes a criação do bicho da seda, a produção do chá e até de frutas cítricas, mais ao sul do arquipélago japonês. Vamos analisar a economia japonesa através de alguns quadros. Primeiro, a grande dependência na importação de matérias-primas e energia. O quadro natural japonês realmente não favorece a esse país uma abundância de recursos energéticos ou de produtos minerais e vegetais. O Japão é grande importador desses recursos. Importa praticamente tudo que utiliza em fontes de energia. Agora observem um segundo quadro sobre a economia do Japão. Não é autossuficiente na produção de alimentos. Apesar do mapa que você viu com a produção agrícola, precisamos lembrar que os espaços para agricultura e pecuária no Japão são reduzidos. Assim, o Japão consegue ainda produzir mais ou menos 70% do que consome, mas o restante tem que ser importado, especialmente produtos de origem de pecuária. Vamos agora a uma terceira observação da economia do Japão. Grande e moderna produção pesqueira. O consumo de produtos de pescado no mercado interno japonês é muito grande. O Japão utiliza uma tecnologia moderna para essa pesca. Ele não realiza essa atividade pesqueira apenas perto do seu litoral. Essa atividade pesqueira é feita em oceanos pelo mundo todo. E o Japão, várias vezes, é acusado, na sua prática pesqueira, de comprometer o meio ambiente. Por exemplo, a pesca a baleias. Agora, mais uma observação sobre a economia japonesa. É a segunda potência industrial do globo. Apenas para lembrar, a primeira potência industrial seriam os Estados Unidos, o Japão em segundo lugar. O parque industrial japonês é muito forte, distribuído pelas regiões litorâneas e principalmente junto aos portos. Uma indústria diversificada, desde as mais simples às mais complexas, com especial destaque para tecnologias avançadas. Mais uma observação a respeito da economia desse importante país asiático. Vejam na tela. Grande dependência do comércio externo. Essa dependência do comércio externo pode ser verificada tanto na importação de matérias-primas, fontes energéticas, minérios, produtos agropecuários, como também na exportação da produção industrial, que acaba sustentando a compra de todas essas matérias-primas e energia. Para complementar essa ideia do comércio externo, vamos observar a nossa próxima tela. Temos aqui uma tabela mostrando o comércio exterior japonês, um volume de exportações e importações muito grande, com vantagem para as exportações. O Japão é um dos países que mais participa do comércio internacional. O Japão realmente tem um grande destaque no cenário internacional. O comércio exterior é apenas um exemplo. Claro que no mundo competitivo fica difícil manter um superávit comercial tão elevado quanto esse.
Agora vamos a uma questão para complementarmos essa análise do Japão. Vejam a tela. Qual é o papel representado pelo Japão no mundo atual? Não podemos esquecer, em primeiro lugar, que o Japão é um dos líderes da economia globalizada. A economia globalizada tem 3 grandes líderes: Estados Unidos, União Europeia e o Japão. Podemos considerar o Japão o líder do bloco asiático. Ele é um país muito importante dentro do bloco da APEC. O Japão é um dos maiores investidores nos tigres asiáticos. Infelizmente, para o Japão, as crises financeiras que atingiram os tigres asiáticos em 97, 98, acabaram resvalando na economia japonesa, que se ressentiu dessas crises. A economia do Japão é sólida, mas ela pode enfrentar problemas. Nos últimos anos do século XX e nesse início do século XXI, a economia japonesa tem patinado um pouco, tem enfrentado sérias dificuldades para voltar a crescer. E é uma economia que atualmente está seriamente ameaçada por problemas financeiros internos. Bancos e instituições financeiras do Japão fizeram empréstimos que não conseguem receber e que tiveram como garantias créditos ou garantias podres que não valem os empréstimos concedidos. Fala-se muito na execução de um grande programa de socorro financeiro às instituições no Japão. Assim, nós conhecemos hoje muitas características importantes do quadro natural, do quadro humano e do quadro econômico do Japão. Não se esqueça que o Japão é um país muito importante no cenário econômico internacional e aquelas observações que nós fizemos da economia do Japão, você deve levar em consideração para o seu vestibular. O Japão, ele não enfrenta problemas de conflitos étnicos e religiosos, como observamos em outras regiões do continente asiático. Ele não é um país que tenha problemas grandes como as áreas subdesenvolvidas do continente. Mas os problemas que o Japão vive podem afetar a economia mundial. Muito bem, espero que você tenha aproveitado esta aula e nós nos encontramos então na nossa próxima aula. Até mais então.